Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Por tudo que nós já ouvimos, né? Nós já poderíamos até ir embora. O pastor, ele falou em Atos 16 sobre Paulo, sobre que mesmo na prisão, né? Mesmo nas dificuldades, Paulo decidiu continuar servindo a Deus, né? Paulo decidiu continuar fazendo bem. Aquele homem podia morrer, mas não. Paulo deu ali uma oportunidade para que ele viesse depois servir a Deus. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui mais um dia. Quero agradecer pela oportunidade de poder trazer a palavra para os irmãos hoje. Confesso que não foi uma semana muito fácil. Eu estava comentando com as irmãs no grupo, né? Foi uma semana de enfermidade, mas estou de pé, glórias a Deus. Até pensei em não ministrar hoje. Falei com o pastor, falei qualquer coisa você me socorre. Mas aí eu levantei e falei, não, Senhor, eu vou. O Senhor me chamou para fazer a tua vontade. Então eu vou. E aqui estou eu, meus irmãos. Então quero agradecer a missionária Maísa, evangelista Brendo, pelo convite. Agradecer ao meu esposo também, por ter me escolhido para caminhar ao seu lado. E por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero agradecer a cada um dos irmãos que estão presentes aqui essa noite. Creio que o Senhor se alegra com nossa presença, né? Nós escolhemos a melhor parte e estamos aqui. Sem perca de tempo, meus irmãos, falando também da palavra do presbítero Mateus, quando ele fala, né, que o Senhor, ele cumpre, né, tudo aquilo que nós necessitamos. Às vezes nós nos desesperamos, mas o Senhor, ele não vai deixar a gente passar nenhuma necessidade. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas e nós pagamos o preço, mas aquele que faz a vontade do Senhor, o Senhor é fiel para cuidar. A palavra do Senhor fala que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então eu não sei como está a sua casa essa noite, mas escolha servir a Deus, escolha estar presente na casa do Senhor, fazer aquilo que Ele te chamou, que é adorar, que o resto, as demais coisas, Ele fará. Eu quero ler para os irmãos em Mateus 28, a partir do versículo 18. O título dessa passagem é A Grande Comissão. Aleluia. Mateus 28, 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, meditando nessa palavra, ouvir, né? Eu estava pensando no primeiro homem, né? Adão. Deus, já lá no Éden, Ele deu, né, a autoridade para Adão, para que Adão nomeasse toda criatura, todo ser vivente. E Adão, ele abdicou disso quando ele pecou. No deserto, Satanás ofereceu a Jesus o governo, mas Jesus recusou. Pela obediência ao Pai, Jesus não somente triunfou sobre o inferno, mas Jesus também recuperou a autoridade sobre a terra. E ele recebeu naquele momento o poder dos céus. Jesus chamou discípulos, chamou homens, ele não perguntou para aqueles homens: vocês querem ir fazer o meu chamado? Jesus falou: ide e fazei. Assim como o Senhor não nos pergunta, né? O Senhor, Ele nos mandou que fossem, né, ensinassem, fizessem discípulos e batizassem. Então, meus irmãos, hoje é um culto de missão. Missão não é uma opção, missão é ordem. É baseada no amor de Cristo, porque o Senhor, Ele esteve aqui na terra. O Senhor, Ele ensinou.
Ele foi o maior professor que essa terra já viu. O maior profeta, ensinando, sempre com amor, batizando, sempre conduzindo o seu povo. E nesse momento, como o evangelista Brandon falou, de tantas pessoas que não têm conhecimento, de tantas pessoas que sofrem pelo evangelho, então nesse momento o nosso foco deve ser a urgência da colheita. Porque a palavra do Senhor fala que Ele voltará quando todo o mundo conhecer a sua palavra, tiver ouvido o evangelho. Enquanto não houver isso, nós continuaremos aqui, na terra, até que a gente faça aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor nos chamou para fazer missão. O Senhor nos chamou para fazer a obra dEle. O nosso papel é orar, é contribuir, é ir. Nossa promessa é a presença de Jesus. Hoje eu estava conversando com um pastor, que ele falou assim, né, a gente estava conversando sobre o Senhor nos prometeu o céu. Não, Senhor, não nos prometeu o céu. O Senhor morreu, Jesus morreu na cruz, para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Mas nós só vamos para o céu se nós fizermos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Se nós abdicarmos das nossas vontades. Se nós quisermos ser um novo homem, uma nova mulher transformados. O Senhor prometeu a presença dEle na nossa vida. E o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos. O Senhor está aqui neste momento, neste lugar. O Senhor, Ele está na nossa casa. Como eu falei também hoje à tarde com as irmãs, quando nós abrimos o nosso coração para Ele, quando nós abrimos a nossa casa para Ele, quando nós limpamos a nossa casa, quando nós permitimos que Ele trabalhe na nossa estrutura. Então a presença do Senhor está conosco em todo o tempo. Nós podemos sentir ou não. Se nós estivermos fracos, abalados, abastecidos com as coisas do mundo, cheios das coisas do mundo, nós não vamos ouvir a voz do Senhor. Nós não vamos sentir a presença de Deus. Mas se nós buscarmos proximidade com o Senhor, em todo momento o Senhor vai falar conosco. É engraçado falar, né? E é bonito falar também que o coração de Deus é missionário. Olha só, Deus mandou Jesus. Mandou seu único filho para fazer missão. Ele falou, vai lá, meu filho. Jesus veio para o seu povo que não o recebeu. Ainda assim ele permaneceu. Ele foi rejeitado por aquele povo. Mas ele permaneceu fazendo missão. Curando, pregando, ensinando, conduzindo, guiando um povo. A palavra do Senhor fala que aonde ele foi, aonde ele esteve, multidões o acompanhavam. Havia alimento, houve ali a multiplicação dos peixes e dos pães, havia cura, havia salvação, havia perdão de pecados. Então, que a gente possa, meus irmãos, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Milhões de pessoas, como já foi falado, e eu vou repetir mais uma vez, não ouviram falar do amor de Deus. E missões é isso, é levar o evangelho de Deus a todas as nações. Ah, mas eu não tenho como viajar, eu não sou um missionário, eu não sou uma missionária. Leve o evangelho primeiro na sua casa, no cuidado com os seus, na educação com os seus filhos. Essas últimas semanas a gente tem visto tantas coisas, tantas músicas que muitos pais, para acalmar os seus filhos, deixam entrar nas suas casas. Tantos vídeos que parecem ser vídeos tão bobinhos, tão bonitinhos, mas que tem tantas coisas por trás disso. E muitas vezes a gente, no nosso cansaço, nas nossas ocupações, não paramos para ver o que os nossos filhos estão fazendo. Não paramos para ver o que os nossos filhos estão absorvendo. Então seja uma missionária na sua casa. Eduque os seus filhos. Ensine a palavra de Deus. Mostre para eles que o reino dos céus é tomado à força. É desde pequeno que a gente ensina os nossos filhos o caminho do Senhor. Muitas vezes nós estamos na igreja e nós entregamos um celular para os nossos filhos como forma dele ficar quieto, da gente prestar atenção no culto. Mas e o meu filho?
ele precisa ser alcançado, ele precisa ser ensinado. Não é melhor dar uma Bíblia que tenha a palavra com uma forma que ele vai aprender? Não é melhor conversar para ele que naquele momento ele precisa ter reverência, falar para ele de Deus, falar para ele de Jesus, falar para ele que ele pode sentir a presença do Espírito Santo? Na nossa rua também nós podemos fazer missão. Imagina você passar e o teu vizinho falar: ali vai a diaconisa Neide, uma mulher de Deus, uma serva de Deus. Que a gente possa ser exemplo nas nossas ações, nas nossas vestes, nas nossas palavras. Que a nossa vizinhança olhe para nós e veja que nós somos diferentes, que nós fazemos a diferença. Não porque nós somos melhores, mas porque nós temos Deus, nós temos o amor de Deus e o Espírito Santo que habita em nós. No nosso trabalho também, meus irmãos, que a gente possa entrar no nosso trabalho orando, vigiando, buscando também a presença do Senhor no nosso trabalho, alcançando as almas que ali estão. Essa semana o pastor falou, né, o testemunho dele sobre o ambiente de trabalho, que as pessoas não sabiam que ele era pastor, mas falavam que ele era diferente, e glórias a Deus. Mas imagina se ele tivesse um comportamento errado, se ele ficasse com algumas brincadeiras, algumas piadas, as pessoas iam falar: e é pastor, e envergonha o nome de Deus. Então que nós sejamos exemplo, para que as pessoas olhem e falem: nossa, aquele homem é diferente, eu quero ser igual a ele. Aquela mulher é diferente, eu quero ser igual a ela. Nossa, eu quero servir o Deus que ela serve, porque Jesus, ele nos deixou uma missão. E missão, meus irmãos, não é propósito da igreja. Missão não tem que ser um departamento secundário. Aqui tem o líder de missão, aqui tem a líder de missão, aqui tem o grupo de missões. Missão é um dever de todos nós. Todos nós temos que fazer missões, porque a igreja, ela funciona como numa empresa. Imagina se numa empresa, o dono da empresa, o administrador da empresa, o gerente da empresa, tiver que lavar, tiver que limpar, tiver que dar reuniões, tiver que parar para olhar o maquinário. Assim também na casa do Senhor. Nós estamos aqui debaixo da liderança de um pastor que nos guia conforme as ordens de Deus, conforme o que o Senhor o instrui. Mas se a gente deixar o pastor fazer tudo, a gente vai sobrecarregar o pastor e ele não vai dar conta. Então é meu dever fazer missão, é seu dever fazer missão. Fazer missão, como o presbítero Mateus falou, não é só entregar um folheto. Fazer missão é olhar também para as necessidades da igreja. O que precisa a casa do Senhor é ser limpa, precisa de uma limpeza, então eu me disponho a limpar. O que precisa na casa do Senhor é ter mais momentos de oração, então eu me disponho a orar. É fazer aquilo que a casa do Senhor necessita, para que ela esteja aberta, para que ela possa receber pessoas, para que almas venham para ser libertas, para se converter, para conhecer a palavra do Senhor, porque um dia éramos nós que estávamos lá fora, e se nós estamos aqui hoje, é porque alguém orou por cada um de nós, é porque alguém ministrou para cada um de nós, é porque o Senhor colocou alguém em nossos caminhos. Então que a gente possa ser a pessoa que vai trazer outras pessoas. Porque o amor de Cristo é aquele amor que constrange. Então que Ele nos constranja a espalhar, a compartilhar a salvação. Que Ele nos constranja a mostrar para o mundo aí fora como é bom estar na presença do Senhor. O Senhor não falou que seria tudo perfeito. O Senhor não falou que nós seríamos ricos, que nós teríamos riquezas, mas o Senhor falou que estaria conosco. E a cada momento Ele está conosco. Basta que a gente se volte a Ele, basta que a gente escute a Ele, basta que a gente busque ter momentos de comunhão com Ele. O evangelista Brandão também falou do tempo que a gente lê a Bíblia, do tempo que a gente para meditar na palavra do Senhor. Muitas vezes a gente amanhece, já pega o celular. E se a gente amanhecesse e dobrasse os nossos joelhos? E se a gente amanhecesse e pegasse a Bíblia para ler? E como ele falou, o celular, mídias, redes sociais, a internet é um mal.
Não, não é um mal. A má administração desses recursos é um mal. Porque através do WhatsApp eu posso alcançar muitas pessoas. Através do Instagram eu posso alcançar pessoas de diversos países. Através do YouTube eu posso ministrar, palavras estarão ali. De repente alguém acordou de madrugada desesperado, foi pesquisar alguma coisa e encontrou uma palavra. De repente o Senhor a guiou para que ela pudesse ver, ouvir a palavra dele. E o campo missionário a cada dia, meus irmãos, está mais em branco. Quem de nós se dispõe a ir para o campo, a sofrer em nome das almas? Quem de nós quer passar necessidades? Nós não queremos passar necessidades. Nós estamos aqui no meio da cidade, nós temos acesso à internet, nós temos acesso a tantas coisas. São 2 horas de culto, e nós passamos pela igreja, pelas igrejas em geral, estão vazias. Porque o povo hoje busca bênçãos. O povo hoje quer, como o presbítero Mateus falou também, se a gente começar a ministrar aqui, falando que você vai ganhar a chave de um carro, de um apartamento, que você vai ser rico, que vai ter prosperidade, a igreja vai encher. Vamos fazer campanha, trazer toalhinha, vender sal, vender água, vender óleo. A igreja vai encher. Mas vamos falar do amor de Jesus. Vamos falar da presença do Senhor. Vamos falar da palavra, dos ensinamentos dele. As pessoas não querem mais ouvir. As pessoas querem ocupar posições de destaque. Mas não sabe que para você ser grande, você tem que primeiro ser pequeno. Para você ensinar, você precisa primeiro aprender. A humildade, falta humildade. Aí eu não vou mais para a igreja porque a mulher do pastor tem a cara feia. Aí eu não vou mais para a igreja porque o pastor não me chama para sentar lá no altar. Aí eu não vou para a igreja porque eu não posso estar à frente de nenhum grupo. Mas e como está você? E como está o seu coração? Busque servir a Deus, independente de lugar de destaque, independente de posição eclesiástica. Busque servir a Deus, porque o Senhor é aquele que honra, o Senhor é aquele que cuida. E eu sempre falo que não importa que o homem não reconheça o que eu faça, porque o reconhecimento que eu quero é o reconhecimento lá dos céus. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fale: ali está a minha filha. Ali está a minha filha fazendo aquilo que eu chamei ela para fazer. Se A, se B não vai ver, para mim não interessa. Porque a palavra do Senhor em Lucas 10:2 fala: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o nosso desafio hoje é superar as barreiras culturais, as barreiras geográficas, as ideologias. Não vamos olhar para a cultura. Não vamos nos posicionar somente aqui em São Paulo. Vamos usar, sim, as redes sociais para alcançar pessoas de várias partes desse Brasil, de várias partes do mundo. Não interessa a ideologia, não interessa o gênero. O que interessa é que o nome do Senhor precisa ser conhecido. A palavra do Senhor precisa ser pregada, porque o Senhor fala: venha como estiver. Vem como está, a transformação quem faz é Ele. E o nosso dever é chamar essas pessoas. Outro dia, o Andrew falou: nós temos que chamar aqueles que ninguém quer chamar. Nós temos que nos aproximar daqueles que ninguém quer ter proximidade. São aqueles que o mundo também rejeitou, que nós devemos trazer para a casa do Senhor. Porque são aqueles que estão lá fora, que estão excluídos, que precisam de cuidados. E muitas vezes uma forma de se aproximar é com uma ajuda física, seja um alimento, seja uma roupa. Porque
Isso vai abrir uma porta para que a gente possa falar do espiritual, para que essa pessoa queira ser mudada, para que essa pessoa que o mundo fala você não tem mais jeito, para que essa pessoa que o mundo fala você vai morrer assim, Satanás já abraçou, ela veja, não, eu sou filho de Deus, eu também tenho direito à salvação, o Senhor morreu por mim também, e ainda que o mundo diga, você não é digno, você não vai ser alcançado, o Senhor abre os braços para acolher, o Senhor abre os braços para transformar, que nós sejamos transformadores através do Evangelho, que a gente busque aqueles que nem o mundo quer, que a casa do Senhor possa estar cheia de pessoas que precisam ser transformadas, de pessoas que querem ser libertas. É isso que nós precisamos fazer. E como eu falei, qual é o nosso papel? É ir. Pastora, mas eu não posso ir. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas ocupações, e nós erramos nisso. Muitas vezes eu não venho para a igreja se o meu trabalho não permitir. Muitas vezes eu só vou para a igreja se tudo estiver bem. Faltou o pão na minha casa, eu não vou para a igreja. Eu estou cansado do trabalho, eu não vou para a igreja. Está errado. Está errado isso, meus irmãos, porque nós temos que buscar primeiramente o reino dos céus. As demais coisas nos serão acrescentadas. Você está cansado? Vai para a casa do Senhor, que Ele renova, Ele restaura as suas forças. Está faltando pão na sua casa? Vai para a casa do Senhor, faça um propósito com Ele, e Ele vai enviar sim um socorro. Eu sou promessa, tive essa promessa na minha vida, eu sou testemunha disso. Já tive dias que eu não tinha alimento na minha casa, que eu não tinha nada para dar para os meus filhos. Eles acordaram com fome e falaram: mãe, e agora? Vamos para a igreja. Vamos para a igreja, todo mundo com fome, e eu ali, Jesus, o que eu vou fazer com esse povo? Eu não tenho nem água com açúcar para dar. Vamos para a igreja. E ao chegar na igreja, o Senhor supriu as nossas necessidades, além do que a gente esperava. Então, que a gente possa ir. Pastor, eu não posso ir. Eu tenho outras coisas, eu tenho muitas coisas a fazer. Então, ore por aqueles que estão no campo. Ore por aqueles que estão fazendo missão. Fazer missão não é fácil, meus irmãos. Imagina você deixar tudo aquilo que você construiu, o conforto do seu lar, para ir sofrer em nome do Evangelho. Mas é o Senhor que recompensa. É o Senhor que vai dar a recompensa do seu trabalho. E tudo que nós fizermos pelo Senhor e em nome do Senhor ainda é pouco. Porque Deus tudo criou. Deus nos deu o fôlego de vida. O Senhor mandou seu único filho para que nós tivéssemos direito à salvação. O Senhor não está pedindo que a gente morra em nome do Evangelho dele. O Senhor só está pedindo que a gente alcance aqueles que não foram alcançados. Imagina se hoje nós tivéssemos que morrer como foi antigamente. Meu Deus, muita gente ia negar a Cristo. Como era em Roma, as pessoas eram devoradas por leões, as pessoas eram queimadas, as pessoas eram mortas. Imagina seu filho sendo morto porque você não negou o Evangelho. Hoje, se está chovendo, a gente não quer vir para a igreja. Ah, não, eu não vou porque meu filho vai ficar resfriado. Imagina aquele povo que foi morto ali, devorado por leões. Imagina o povo que foi queimado. Imagina as mães, os pais que viram suas famílias sendo destruídas, mas não negaram o Evangelho de Cristo. E nós estamos aqui no conforto de uma igreja. Alguns acompanharão essa palavra no conforto de seus lares. E fazemos tão pouco pelo Senhor. E nos enfraquecemos por tão pouco. Que a gente busque mais intimidade com Deus. Que a gente possa contribuir, orar por aqueles que foram para o campo missionário. Por aqueles que fazem a obra do Senhor. Não é fácil fazer a obra do Senhor. Não é fácil estar à frente de um trabalho. Porque muitas vezes nem aqueles que estão do nosso lado reconhecem ou querem ajudar.
Se não me der um cargo de destaque, eu não vou estar na igreja. Mas e as pequenas coisas? Nós temos que estar com o olhar nas pequenas coisas. Nós temos que olhar o mínimo, como eu já falei, da limpeza, da manutenção, da oração, em tudo aquilo que a igreja necessita. Porque missão, ela começa na nossa casa, como eu já falei também. No cuidado, na educação dos nossos, no testemunho, no nosso testemunho. Porque muitas vezes o nosso testemunho vai ser a única coisa que muitos vão ouvir. Eu tenho algumas Bíblias, graças a Deus. Mas como já foi falado também, muitos não têm uma Bíblia. Para muitos é caro uma Bíblia. Então o nosso testemunho vai ser a única coisa que muita gente vai ouvir. O que os seus vizinhos falam ao seu respeito? O que os seus vizinhos sabem a seu respeito? Será que os seus vizinhos falam ali, naquela casa, naquele apartamento, naquela rua, naquele número, mora um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem abençoado, uma mulher abençoada? O que nós estamos mostrando de Deus para as pessoas? E que as pessoas, ao olhar para nós, meus irmãos, elas vejam a Deus. Elas vejam o amor, a luz, né? Que o nosso testemunho fale do amor de Deus, que a gente não envergonhe o nome de Cristo. E o Senhor, Ele nos fez uma promessa, como eu já falei aqui também, que estaria conosco todos os dias. E o Senhor está conosco, sabe quando? Nos momentos em que a gente está ali com muita dificuldade, preso em meio aos desafios, e a gente sente um refrigério, a gente sente alguém chegando. É o Senhor dizendo: meu filho, eu estou aqui. Meu filho, olhe para mim. Meu filho, peça socorro. Meu filho, deixe o Espírito Santo inundar a sua mente, o seu coração. E Deus, Ele procura quem diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós não podemos ser apenas espectadores. Eu vou para a igreja só ouvir a palavra. Não, nós temos que ser participantes. Nós temos que ser protagonistas na missão do Senhor, em fazer o ide do Senhor. E aí o evangelista Breno trouxe algumas coisas, mas eu tinha separado também. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas. Eu estava aqui sentado, o evangelista Breno estava falando, e aí eu acho que o meu celular captou o que ele falava e falou, e aí ele mostrou, né? E eu printei aqui. Os resultados do evangelho em locais resistentes manifestam-se através da transformação gradual e testemunho prático. Quando a barreira auditiva é alta, a mensagem avança pelo serviço e pelo amor visível. E aí o que ele pede? Para fazer missões em ambientes resistentes. Paciência e oração. Ações sociais. Porque, como eu falei, assim que a gente atende às necessidades físicas, as portas se abrem para o diálogo espiritual. E testemunho pessoal. Eu não posso chegar para fazer missões tendo receio de me aproximar de alguém porque está sujo, porque está fedido, porque com medo de ser atacado. Eu tenho que saber que o Senhor é aquele que me guarda. Mas eu também não posso ir em qualquer lugar. Senhor, eu vou lá e estou indo e pronto. Ou então eu vou lá para mostrar. Antes de fazer qualquer trabalho missionário, nós temos que orar. Nós temos que buscar a direção do Senhor, pedir ao Espírito Santo para nos revestir, para estar conosco, para nos dar estratégia e sabedoria em cada situação, que pedir ao Senhor que Ele acampe os anjos dEle ao nosso derredor, porque assim como há anjos do Senhor, há também, os irmãos sabem, vários demônios, várias pessoas que serão usadas assim para nos amedrontar, para nos tirar daquele lugar. Mas se nós orarmos, se nós buscarmos comunhão, o Senhor vai estar conosco e Ele vai nos garantir vitória. Como o evangelista Brandon falou, ele já falou, né? Do número de pessoas que ainda não têm acesso ao Evangelho. Então eu vou falar aqui no Brasil.
O foco no Brasil, né, os menos alcançados aqui no Brasil são os indígenas, os ciganos e os ribeirinhos. São cerca de 1,2 milhões de pessoas, que são, entre eles estão também os quilombolas, os surdos e os imigrantes. E aí eu lembro que outro dia eu falei para a missionária Maísa que a gente devia, né, fazer um trabalho de Libras também, na tradução de alguns trechos do culto, nem que fosse só da palavra, no momento da palavra, para que essas pessoas fossem alcançadas. Porque imagina, você está na tua casa, você consegue ouvir, você consegue ver e você consegue falar. E muitas vezes você tem dificuldade de se fazer entender. Muitas vezes você tem dificuldade de ser alcançado. E imagina aqueles que estão na sua casa, que muitas vezes, por causa da surdez, também são mudos e não conseguem ser alcançados, porque não se pensam em trabalhos voltados para eles. Então, que a gente possa pensar em um trabalho missionário que alcance essas pessoas. É desejo do meu coração, e eu creio que desejo do coração do pastor também. E se o Senhor colocou isso em meu coração, é porque veio primeiro do coração de Deus. Que a gente possa fazer um trabalho voltado para essas pessoas. Que a gente possa fazer um trabalho para alcançar a todos, né? E como eu falei, o Espírito Santo é protagonista em missão. Porque o Espírito Santo, ele alcança a todos em qualquer lugar. Então, que a gente peça a direção do Espírito Santo, para que a gente peça que o Espírito Santo nos capacite, para que a gente peça que o Espírito Santo esteja conosco. Nós falamos muito de missões, de como os assembleanos vieram para o Brasil, do tempo, são 117 anos de história, mas a história, ela serve para ser lembrada, sim. Mas se nós não continuarmos o trabalho, de que adianta lembrar da história? Se o trabalho não permanece, aqueles homens foram importantes, sim, para trazer o trabalho até nós, até o nosso país. Mas e o que nós temos feito para a continuidade do trabalho desses homens? Então, que a gente venha a mobilizar pessoas para fazer um trabalho missionário, para que a gente venha não só antes do culto de missão, mas pensar o que nós podemos fazer, a quem nós queremos alcançar. E aí eu vi quando o evangelista Brandon também falou, eu falei, nossa, ele pegou tudo que eu ia falar, Jesus. Mas glórias a Deus por isso. Quer dizer que a gente está na mesma ligação. Servimos ao mesmo Deus, nos preparamos para isso. Quando o evangelista Brandon falou da janela 1040, né, que fica no norte do Equador, do norte da África e da Ásia, da concentração de países, né, com baixa presença cristã e da alta perseguição. Que a gente possa também lembrar de algumas culturas que falam de religião, mas que aprisionam crianças. Crianças muito novas, já são casadas, já são mães. E eu não creio que isso é ensinamento de Deus. Eu não creio que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, permitiria que uma menina de 11, 12 anos fosse esposa de um homem velho e constituísse família, porque aquela menina nem foi preparada ainda, nem biologicamente falando. Então que nós possamos, minhas irmãs, ensinar, meus irmãos também, ensinar os nossos filhos, que a gente possa ensinar aqueles que estão ao nosso derredor, que a gente seja ministras do Evangelho, que a gente seja missionários e missionárias em campo, na nossa casa, no bairro que a gente mora, no nosso trabalho, que a gente se levante sim para fazer um trabalho missionário, que a gente saia nas ruas, que a gente leve alimentos, que a gente leve a palavra do Senhor, mas que a gente leve também um abraço, que a gente seja aqueles que vão acolher aqueles que têm necessidade, porque só assim, quando nós alcançarmos aqueles que precisam ser alcançados, é que o Senhor virá buscar a sua igreja. E Ele nos fez uma promessa de estar conosco todos os dias. Nós estaremos com Ele
Se nós abandonarmos o velho homem, a velha mulher, as nossas práticas, se nós fizermos a vontade dele, e aí sim nós ganharemos a salvação, a vida eterna. Porque a palavra do Senhor fala que a salvação é tomada à força. É quando nós deixamos o conforto dos nossos lares. É quando nós nos dispusemos a fazer aquilo que o Pai nos chamou. O Espírito Santo, ele desperta a igreja para a oração. Ele garante que o Evangelho chegue aos confins da terra. E o Senhor, ele quer nos usar. O Senhor, ele quer nos usar como ferramentas. O Senhor, ele quer nos usar para alcançar aqueles que precisam ser alcançados. E aí eu faço uma pergunta para vocês essa noite. Eu já falei aqui que missões se faz indo, orando e contribuindo. E vocês, meus irmãos, hoje, como vocês vão responder ao chamado missionário? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.